Durante 24 anos, Rodrigo trabalhou como gesseiro, até que problemas graves na coluna e no nervo ciático fizeram com que ele precisasse abandonar a profissão. Vieram as dívidas, cerca de R$140 mil, e depois, um período de depressão. Foi nesse momento, quando parecia ter perdido justamente aquilo que sabia fazer, que um amigo lhe apresentou o TikTok. A primeira live praticamente não tinha público, mas aos poucos, Rodrigo começou a conversar, fazer humor e a interagir com as pessoas, e descobriu algo que talvez sempre tivesse estado ali. Ele sabia se comunicar. Em cerca de 2 anos, chegou perto de 320 mil seguidores e passou a viver da internet. Mas talvez a parte mais interessante dessa história não seja o sucesso no TikTok. É entender por que ele só descobriu esse talento depois de perder aquilo que fazia há 24 anos. Hoje, Rodrigo Locutor, que está aqui do Brasil. Fala, meu querido, muito bom dia. Seja bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bom? Me conta um pouquinho dessa sua história. O que aconteceu? Você foi gesseiro e aí, de repente, mudou a tua vida. Me dá uma ideia aí do que aconteceu contigo. Eu comecei no gesso, 24 anos eu trabalhei com gesso. E aí chegou um tempo na minha vida, eu só vou abreviar, senão ficou muito grande a história. Chegou um ponto na minha vida em que eu me endividei e eu não estava conseguindo trabalhar, estava com problemas de coluna, nervo ciático, depressivo, com diversas crises de ansiedade. Diversas vezes eu fui para o pronto-socorro e aí eu não sabia mais o que fazer. Na verdade, se não acontecesse uma dificuldade na minha vida, eu não estaria nas redes sociais. Uhum. Eu estava com nervo ciático, problema no nervo ciático, e também coluna. Uau. E aí eu trabalhei uns 30 dias tomando até diclofenac, Dorcilax. Uhum. E aí eu não aguentei mais vir para casa e devendo a Deus e o mundo, desesperado. E aí pouco ou muito? Oi? Devia pouco ou muito? Uns R$140 mil. Uau. Antes de eu entrar no TikTok. Uau. Daí um amigo meu me apresentou, falou assim, negócio é TikTok, Rodrigo. Eu tentei entrar no YouTube, deu tudo errado. E aí eu comecei a me empenhar, a colocar os vídeos do YouTube lá, os cortes de vídeos, se essas pessoas forem entrar, acessar. Lá nos primeiros vão ver. E aí eu comecei a tentar fazer live. Só que entrou uma pessoa, saiu, era 0 pessoa. Aí eu arrumei um esquema com a minha irmã, falei, interage comigo, que as pessoas gostam de interação. E vai aparecer mais pessoas. E aí na hora que elas entrarem, você sai. E foi o que aconteceu. E aí, e aí eu tô até hoje. Querendo saber o que tá acontecendo. Aí foi parando uma pessoa, olhou, saiu. Aí parou mais uma, saiu, começou a parar outra. Aí foi ficando as pessoas. Aí minha irmã falou assim, aí ficou umas 15, 20 pessoas. Ela falou assim, agora é com você. Aí ela foi embora. E a partir daquele dia, eu comecei a trocar ideia com as pessoas, sabe? Depois de 24 anos fazendo a mesma coisa, é difícil separar profissão de identidade. Quando o Rodrigo perdeu o trabalho, talvez tenha perdido mais do que uma renda. Perdeu uma definição de quem ele era. R$140 mil em dívidas tornam o recomeço ainda mais difícil, porque quando precisamos reconstruir a vida, nem sempre temos o luxo de descobrir lentamente o próximo caminho. Às vezes precisamos encontrá-lo enquanto ainda estamos caindo. Então, assim, a minha live é um mesclado. Eu sempre falo sobre diversos assuntos e faço as batalhas de lives. Eu consigo prender, tem hora que na minha live tem 2.000, 3.000 pessoas na minha live assistindo. Nossa, quanto tempo dura uma live? Como é que funciona isso? Você tem time no TikTok? Depende. Eu tô num ponto de vida hoje que eu não preciso mais me dedicar tanto, então eu faço tipo umas 2 lives num dia e abandono o TikTok. Mas eu sempre batalho com as pessoas famosas. Que tanto é que eu consegui ser bem engajado depois que eu fiz um único vídeo, do qual eu não dava valor nenhum, que fez com que eu fosse reconhecido pelas pessoas que estão no palanque do TikTok, que são aqueles que são bem remunerados, que são aqueles que vão me trazer uma visibilidade dos strongs, que são as pessoas que jogam presentes para aquelas pessoas. A primeira live quase não tinha público. Hoje, olhando para as centenas de milhares de seguidores, esse detalhe parece pequeno, mas talvez seja um dos mais importantes. Todo grande público um dia foi apenas uma pessoa disposta a ouvir. Eu tenho o Instagram e vou começar a postar vídeos lá. Eu tava só focando no TikTok, mas agora eu vou começar a expandir vídeos lá também. Tem um vídeo apenas lá que eu deixei, tem umas quase 700 pessoas lá. E eu não mexi, não divulguei meu Insta, mas eu vou começar a fazer isso também. Rodrigo não começou dizendo que queria ser comunicador. Ele simplesmente começou a conversar. Talvez essa seja uma das coisas mais curiosas sobre talento. Às vezes, naquilo que fazemos naturalmente é justamente aquilo que menos valorizamos em nós mesmos. Agora me diz uma coisa, é Rodrigo Locutor. Por que Locutor? Sim, por causa da minha voz. Eles elogiaram minha voz. Tanto é o que fez com que muitas pessoas parassem para me assistir, foi por causa da minha voz, as narrativas que eu fazia, sabe? De love songs. Eu comecei fazendo tipo love songs, assim, na simplicidade, colocava música, começava a fazer narrativas como se eu estivesse numa rádio e falando versos. Pelo que eu vi lá, as pessoas, ela sempre te elogia pelo tom da voz, né? Sim, sim. E aí, claro, por isso que você vem com esse nome Rodrigo Locutor. Uhum.
Quem te deu esse título ou te deu essa ideia? Foi alguém que estava assistindo a live? Como é que foi? Foi o Wellington, aquele que fez a vinheta lá do Rodrigo Faro, Dança Gatinho. Dança Gatinho. Ele apareceu um dia na minha live e ele falou pra mim, porque antes era Mundo dos Vídeos Exclusivos. Legal. E ele falou pra mim tirar aquele nome que não tinha nada a ver. Aí eu coloquei esse aí e ficou. O vídeo dizendo ser o maior de todos no TikTok ajudou a impulsionar Rodrigo, mas um vídeo viral explica apenas o momento em que alguém foi visto. Não explica por que aquela pessoa estava pronta para ser vista. Você se enxerga hoje, né? Cara, de gesseiro, trabalhou pra caramba. 20 e poucos anos, você falou, né? Você trabalhou quanto tempo? Você 24 anos. 24 anos, passou por problemas de depressão, etc e tal, e hoje você... Como é que tá a sua posição hoje, assim? Você é um cara que a gente pode dizer que você tá bem financeiramente? Você é um cara rico? Como é que é? Com certeza, com certeza. Eu sou rico, não sou milionário, mas eu tô bem de vida. Que Eu bom. aposentei minha mãe, eu pago um bom salário para minha mãe, uns 2 salários mínimo e pouco para ela, sabe? E riqueza não é só ter dinheiro, porque se fosse ter dinheiro, muitas pessoas que ganharam nos reality, nos Big Brother, entre outras coisas, na loteria, não estariam falidas. Então, de ser rico é ter mudança de mentalidade, é você saber o pouco que você tem, você fazer com que aquilo lá prolifere, sabe? Dê frutos. E é o que eu faço. Se tirar tudo que eu tenho agora e me der R$1.000, ou deixar do jeito que eu tô aqui, eu vou multiplicar aquilo. Então, antes, o Rodrigo de antes, lá que estava afundado, se eu mesmo fosse dar um conselho para mim, eu não ia pegar. Eu precisava passar pelas experiências de vida para me tornar um professor e dar lições de moral a pessoas que estão na mesma situação que eu estava outrora. Eu não escutava, então precisei passar por esse processo. Essa é a minha história, cada um tem a sua história. Rodrigo não planejou trocar a construção civil pela internet. A vida simplesmente fechou uma porta antes que ele soubesse qual abrir. E talvez algumas mudanças só aconteçam porque somos obrigados a procurar caminhos que nunca procuraríamos por vontade própria. Mas quero saber o que você pensa. Rodrigo descobriu um talento que já possuía ou simplesmente encontrou a oportunidade certa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Diferente da live, explica pra gente o que é a batalha. É uma luta entre duas pessoas, né? São 2 usuários dentro de uma live. Quer dizer, você convida alguém para participar da sua live e ali o seu público batalha com o público dele, não é isso? Isso. 2 janelas. Ok. A minha dele, as pessoas vão jogar presentes, vão dar curtidas e compartilhar, republicar, colocar nos stories para que a live entregue mais e eles vão jogar. Quem fizer mais pontuação tem a luva. Quando bate tipo uma galáxia numa luva dá 5.000 pontos. Uau. Só que só vale para pontuação mesmo, por número. Mas o valor da moeda é 1K, que é ali. Sabe? Pra você comprar uma galáxia, eu acho que você paga em torno de R$60. Ok. E aí o TikTok fica com a metade e metade para você. Então, metade desse valor vai pra você. Sim. Qual é o conselho que você dá, agora só pra gente finalizar, pra quem tem vontade, pra quem teve um problema como você passou e que tem vontade de se reinventar, né? Renascer, e o caminho seria TikTok. Qual é o conselho que você dá pra essa pessoa? Eu deixo uma mensagem para os meus seguidores e para as pessoas que desejam ter sucesso na vida. Tenha fé, tenha foco. Desistir você pode, porque desistir é diferente de parar. Parar eu paro que não tem sentido, desistir eu desisto daquilo que não está aguentando, mas depois eu me lanço ao campo novamente. Reponho as minhas energias e me lanço ao campo novamente. Tenha disciplina, acredite em você, não se deixe levar por ninguém. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. E você pode ter certeza que você vai conseguir vencer. Não tenha dependência emocional, estude muito. E 2 coisas para você ser uma pessoa bem próspera. Educação financeira e inteligência emocional é crucial para você prosperar e expandir mesmo. E ser literalmente exemplo para que muitas pessoas queiram ser igual a você. Seja, para finalizar, em chave de ouro, seja você. Não tente imitar ninguém, não se diminua para encaixar na vida de ninguém, para você ser aceito. Só para você ter ideia, se você tentar fazer isso, você vai estar se rebaixando e mesmo assim não vai dar certo. Eu sempre aconselho isso. É para você o TikTok? Você tá fazendo por amor ou é somente pelo dinheiro? Se for pelo dinheiro, a curto ou longo prazo vai dar ruim. Por quê? Porque você não tá fazendo aquilo com sabor. Você não tem prazer em fazer aquilo. Você faz por obrigatoriedade. Eu sempre costumo dizer isso nas minhas lives, que nunca faça as coisas por obrigatoriedade. Faça por amor. Por amor, a comida fica mais saborosa. Por amor, as coisas dão certo. Tudo fica melhor. Você se dedicar e você se entregar. Então, eu te agradeço demais. Isso foi uma experiência. Você passou esse recado de vida muito legal. Cada vez mais sucesso pra você. Obrigado por ter participado. Um bom dia e um grande beijo pra você. Rodrigo Locutor. Tá certo, obrigado. Eu que agradeço. Rodrigo começou essa história como gesseiro, perdeu a profissão, perdeu estabilidade, acumulou dívidas, passou por um período difícil e acabou encontrando na internet uma nova maneira de trabalhar. Mas talvez o mais importante não seja a quantidade de seguidores que ele conquistou, é o fato de que,
Quando a profissão que definia sua vida desapareceu, ele precisou descobrir quem era sem ela. E talvez essa seja a grande reflexão dessa história. Quantas habilidades existem dentro de nós que nunca tivemos a necessidade de descobrir? Rodrigo só encontrou uma delas quando a vida o obrigou a procurar. Porque toda a história tem um ponto cego.